Boa noite, meus amados amigos, irmãos. Mas eu venho aqui te convidar a você e comigo na segunda carta de Pedro, capítulo 1. A gente vai ler do verso 3 ao verso 11. Capítulo 1, do verso 3 ao verso 11. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio e ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero te convidar a orar comigo ao nosso Deus. Pai, nos achegamos ao Senhor, Pai, confiando somente aos méritos de Jesus. Senhor, nos ajude a nos lembrar que nós fomos aceitos pelo Senhor somente por causa de Jesus. Pai, cuida do nosso coração, Pai, e nos ajude a ouvir a Tua palavra. Pai, nos ajude a se submeter à Tua palavra. E, Pai, a gente ora por tudo aquilo que a gente vai conversar aqui juntos e que o Senhor, acima de todas as coisas, seja exaltado. Que Cristo possa ser exposto, falado e anunciado. Em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, assim como semana passada o Kaique, ele me disse que essa carta do apóstolo Pedro, ela foi interessada a um povo específico. Olhem só o verso 1. O verso 1 diz assim: é Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, eles receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Esta palavra, aqueles, está se referindo a um povo este que recebeu uma fé valiosa mediante a justiça de Cristo Jesus. Este povo é a igreja que Jesus comprou com o seu sangue.
Então Pedro, ele escreve este curto lembrete às igrejas para que seus leitores vivam pela graça divina uma vida piedosa, louvável ao Senhor. Então aqui no verso 3, que diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Pedro começa este verso 3 com essas duas palavras, divino poder. Ele faz referência à bondade infinita de Deus que a igreja da Ásia Menor haviam experimentado. Esse poder divino, ele nos proporciona todas as ferramentas para nós, eu e vocês, nós crescermos em santidade e ódio para o pecado. O Senhor, em seu poder divino, ele providenciou um meio para um povo ser salvo, através dos méritos de um substituto este que iria representar esse povo. Aqueles que o Pai os deu antes da fundação do mundo. Em seu poder divino, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, que por meio das Escrituras conhecêssemos a nossa gravidade e ao nosso pecado, que a gente pecou contra a santidade de Deus. E o meio que ele escolheu para resgatar um povo rebelde das trevas para a sua maravilhosa luz e fortalecer a fé dos salvos. Meus irmãos, quão belo é esse poder divino neste verso 3. Este poder divino, ele é suficiente. Este poder divino, ele é suficiente para quê? Ele é suficiente para nós crescermos em nosso conhecimento a respeito do nosso pecado, é suficiente para vivermos uma vida piedosa. Se você, esta noite, se encontra alguém, uma pessoa ansiosa, amargurada, chateada, triste, aflita, sem nenhuma esperança, por causa do seu pecado ou por causa, do contexto aonde você está, se é do seu serviço, eu quero te encorajar a você meditar no poder divino, porque ele é suficiente para trazer consolo aos desanimados, sondar os corações por causa dos nossos pecados e trazer ânimo em nos lembrar que o Senhor, ele é soberano sobre todas as coisas. Mas na segunda parte desse verso 3, Pedro nos ajuda, nos dizendo o meio. Qual é o meio pelo qual nós nos apropriamos deste divino poder? Qual que é o meio? Olha o verso 3. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então o meio que a gente obtém o poder divino, é o meio que o Senhor nos deu esse poder divino, é o pleno conhecimento daquele. Quem que é daquele? Quem que é essa pessoa que Pedro fala daquele? Essa pessoa é Cristo. Nós nos apropriamos do poder divino por meio do conhecimento do nosso Rei, por meio do conhecimento do nosso único Salvador, o nosso bom pastor. Nós só podemos ter a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação,
só podemos ter tudo de que precisamos para a vida e para a piedade, através do conhecimento do mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E aqui o verso 4, ele continua. Olha só. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Aí, ou seja, essa palavra, dessa maneira, ele está se referindo ao verso anterior. Então, por causa de sua glória e virtude, ele deu ao seu povo suas grandiosas e preciosas promessas. Mas a pergunta é, o que exatamente é essas grandiosas e preciosas promessas? A gente olha, mas é de forma bíblica, a gente vê muitas. Mas o que Pedro quis falar exatamente naquele contexto para aquelas pessoas, quais são essas promessas? Quando ouvimos o nome promessas, talvez fique difícil saber quais são elas, né? Mas a continuação do verso nos ajuda a entender quais promessas seriam exatamente, que é através dessas promessas nos tornaríamos participantes da natureza divina. Então ele fala de forma específica que essa promessa, por meio dessa promessa, nós nos tornaríamos participantes da natureza divina. Então não é simplesmente todas as promessas, ou qualquer, das promessas aí que a gente olha no Antigo Testamento. Não, mas eu quero falar duas, que é o derramamento do Espírito profetizado em Joel 2 e o cumprimento em Atos. Ouçam, Atos, capítulo 2, é o verso 16 e o verso 17. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. E junto com isso, mas é de forma um pouco mais ampla, uma promessa referente a uma nova aliança que seria através de Jesus. Ouçam Jeremias, capítulo 31, é do verso 31 ao verso 34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora o último verso 34. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem a cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Meus amados, quão belas são as promessas do Senhor para o seu povo. E por essas promessas, nos tornamos participantes
participantes da natureza divina. Olhem o verso 4, é o finzinho. Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, ou seja, através das promessas, nos tornamos participantes da natureza divina. Quando Pedro diz essa palavra, natureza, ele não está se referindo da essência de Deus, e sim da qualidade, ou seja, o Senhor compartilha a sua natureza de modo que nos tornamos cada vez mais semelhantes a Ele, ainda mais parecidos com Ele, e nunca nós nos tornamos ou nós vamos nos tornar parte de Deus, ou como Deus. Não! Mas é de forma maravilhosa, nos tornamos, através da nossa união com Cristo, pela fé, cada vez mais semelhante a Ele. Olhem só, ouçam esse verso, quão belo é. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Nós, eu e vocês, nós devemos ficar satisfeitos com uma única coisa: o povo que Cristo comprou com o seu sangue. Esse povo que o Senhor deu um novo coração, esse povo está sendo purificado. Esse povo está sendo transformado de glória em glória. E por causa de nossa união com Cristo, o povo que creu e recebeu as promessas pela fé em Cristo, tiveram os seus pecados crucificados, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servir mais ao pecado, mas a Deus que merece toda a glória. Então, por isso que ao final do verso 4, ele diz: e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Ou seja, o novo coração que o Senhor nos deu, esse novo coração, ele produz em nós tristeza, nojo e ódio para com o pecado. Esse novo coração que Ele nos deu, meus irmãos, a gente lembra de como nós éramos, quão miseráveis nós éramos, quão corrupto nós éramos, quer em nossas ações ou em nossos pensamentos. E a gente se lembrar que o Senhor nos deu um novo coração, e esse coração é o seu Espírito Santo, e por causa disso, mas o Senhor transformou mas os nossos antigos desejos pecaminosos em uma vontade de buscar o Senhor, de conhecê-lo e de andar em santidade. Olha só aquilo que Ezequiel fala em Ezequiel 36, 31. Então vos lembrareis
dos vossos maus atos e dos vossos feitos que não foram bons, e vós mesmos tereis nojo dos vossos pecados e das vossas abominações. Meus irmãos, por toda essa regeneração, ou pelo novo nascimento que o Senhor operou em nós, por meio da fé na obra do Filho dele, ele nos tirou da escravidão ao pecado, nos libertou da corrupção de nossas paixões pecaminosas. Então, por causa disso, porque nos tornamos participantes da natureza divina, tendo o nosso coração transformado, Pedro agora nos mostra como é os frutos do povo de Deus. Olhem só o verso 5 ao verso 7. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Ou seja, diante de tudo isso, Pedro, ele está aqui dizendo esforcem-se, empenhem-se para corresponder a essas promessas. O Senhor nos deu um novo coração, Ele nos deu o seu Espírito. Pedro exorta os cristãos daquela época e a nós, hoje, aqui agora, da IBJM, a não meramente confessarem a fé em Cristo, mas a viverem realmente como Ele nos ensinou. Então, olha só que maravilha aquilo que o apóstolo João diz em seu evangelho, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. A vida do crente é uma vida de obediência. Meus irmãos, a nossa vida diante do Senhor é uma vida de obediência à palavra dele. É uma vida que deve produzir frutos de arrependimento. Olhem o verso 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Meus irmãos, conforme crescemos na virtude, no conhecimento de Cristo, no domínio próprio, na perseverança, na piedade, na fraternidade, no amor, esses frutos, estando presentes e aumentando a cada vez, farão com que nós não sejamos infrutíferos no conhecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. E cada vez que nos sujeitamos à sua santa palavra, mais o conhecemos, ficaremos ainda mais sensíveis ao pecado, e nós cresceremos em fé e arrependimento, diferente daquele que sua vida
não está sendo marcada por esses frutos que mencionamos no verso 5 ao verso 7. Diferente, olha só o verso 9. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Esta ausência de frutos daqueles que com a boca dizem ser seguidores de Jesus, mas a sua vida não é marcada por uma vida de devoção e confiança no Senhor, esta purificação não ocorreu internamente, mas apenas externamente. Esta ausência de frutos pode indicar que o coração destas pessoas nunca foi transformado. Meus amigos e irmãos, a nossa profissão de fé se torna mais evidente pelos nossos frutos. É incompatível alguém com a boca professar a sua confiança, a sua segurança, a sua esperança em Cristo, mas a sua vida não é uma vida marcada, evidenciada por frutos de arrependimento. Mas junto com isso, eu quero ser manso, lento. Talvez também essa passagem possa indicar um crente genuíno que caiu em pecado e precisa e carece da exortação e da instrução da igreja para ajudá-lo ao arrependimento e a crescer em piedade. Por causa disso, olhem os 2 últimos versos. É o verso 10 e o verso 11. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhem como ele começa o verso 10. Portanto, ou seja, Pedro está concluindo o seu raciocínio que ele começou no versículo 3. Ele está dizendo, meus irmãos, portanto, ou por isso, por causa que nos tornamos participantes da natureza divina, ou seja, pela nossa união com Cristo, pela fé, seremos cada vez mais semelhantes a Ele. E logo em seguida ele continua nesse verso: empenhem-se ainda mais para consolidar ou para tornar ainda mais evidente, mais sólido, mais forte o nosso chamado e a nossa eleição. E essa eleição é a escolha independente de Deus, baseada segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos um povo santo e irrepreensível em amor. Todo é o nosso empenho, meus irmãos, é um esforço completamente dependente, não independente, mas o nosso esforço é completamente dependente do Senhor e não, aquilo que a gente ouve, de que o Senhor faz a sua parte e você faz a sua parte. Então é o Senhor faz a parte dele e você faz a sua parte.
quando a gente ouve isso, a gente tem que falar, não, não é somente Ele quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa e santa vontade. Nós crescemos em santidade, por quê? Porque Ele está trabalhando em nós, e Ele nos chama para vivermos uma vida santa, uma vida que foge da corrupção, uma vida que foge da imoralidade sexual, uma vida que foge da cobiça. Meus irmãos, eu e vocês, nós precisamos orar e clamar ao nosso Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, um pobre, miserável pecador. Senhor, cria em mim um coração puro. Ó Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Né? Quando a gente ouve isso, que a gente possa buscar ainda mais consolidar, tornar ainda mais evidente, ainda mais forte, ainda mais clara a nossa eleição, através de um viver piedoso e confiando e descansando somente na graça do Senhor Jesus. Nós estaremos ricamente providos quando entrarmos no reino eterno de nosso Rei Jesus Cristo, assim como diz o verso 11. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.